Norm! What the fuck? Ah, get it off! Get it off! Get this freaking thing off me! Get it off! Help me! Help me! Help me! There's more! Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios. Hoje falaremos sobre o filme The Mist, de 2007, dirigido por Frank Darabont. Também traduzido no Brasil como O Nevoeiro, é um filme americano de terror e ficção científica. É uma história escrita por Stephen King, originalmente para uma antologia do ano de 1980. Está preparado? Então deixe seu like, acompanhe o canal e indique o conteúdo para outros amigos. É um pequeno ato, mas é muito importante para nós. Após uma violenta tempestade, David Drayton, um pintor e designer gráfico do estado do Maine, tem o seu estúdio destruído pela força do temporal. No dia seguinte, pela manhã, com as condições mais calmas, ele, sua esposa e seu filho observam um estranho nevoeiro que vem das montanhas para perto da sua casa, mas não dão grande importância. Drayton decide ir com seu filho para a cidade mais próxima para se abastecerem, pois não sabiam quando as condições de vida voltariam ao normal. Assim que entram no mercadinho da cidade, o nevoeiro se apodera da região. E então, alguém entra apavorado no mercado, dizendo que o nevoeiro traz algo perigoso dentro de si. Ela esconde monstros estranhos que atacam quem sai. Um grupo de pessoas especulam se a névoa foi causada por causa de um projeto secreto do governo numa base próxima dali. Um grupo menor, liderado pelo artista David Drayton, foge em um carro na esperança de encontrar um porto seguro. Isso, pelo menos, na versão original do conto de Stephen King. Responsável por duas magníficas adaptações dos trabalhos de Stephen King, Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre, Darabont acertou mais uma vez ao compreender a natureza do texto original do escritor, que empregava o horror como uma mera ferramenta para assim analisar o comportamento de seus personagens e os dilemas morais e religiosos que os impelem uns contra os outros. Assim, The Mist, o nevoeiro, equilibra-se de maneira inteligente entre momentos dramáticos que se concentram em questões maiores e as sequências de ação, que surgem carregadas de tensão e sangue. Aliás, o cineasta também revela seu talento ao criar uma atmosfera intensamente claustrofóbica, que mergulha o espectador numa angústia similar à dos personagens e, de forma paradoxal, conta a história através de uma fachada de vidro transparente do supermercado. O Nevoeiro oferece muito mais do que apenas a discussão sobre o fundamentalismo religioso e a contraposição entre fé e ciência. Como em uma versão adulta de O Senhor das Moscas, o filme se revela extremamente pessimista no que diz respeito à natureza humana, questionando abertamente nossa capacidade de viver em harmonia numa sociedade desprovida de vigilância constante das autoridades. O nevoeiro é uma névoa grossa e não natural, habitada por várias espécies de criaturas monstruosas e predadores mortais. Criaturas que possivelmente são de outra dimensão. Teorias e evidências ao longo do conto e do filme sugerem que a neblina abre a porta para uma dimensão alternativa que está invadindo a nossa Terra quando alguma coisa acontece de errado com um projeto militar conhecido como Projeto Arrowhead. Essa teoria é apoiada pelo fato de que a névoa se originou aonde o projeto fica, e já havia uma grande quantidade de policiais e forças militares indo em direção ao local no momento que aconteceu.
projeto Arrowhead é um experimento militar realizado aparentemente com a intenção de criar uma janela transdimensional, com o qual seria possível observar outras dimensões. Embora nunca tenha sido garantido na novela ou no filme que o projeto Arrowhead foi o responsável por liberar a névoa e as criaturas para o nosso universo, o roteiro original do filme incluía uma cena de prólogo. Nele, os cientistas e militares da base do projeto abriram com sucesso um portal para uma outra dimensão dentro de um pequeno tanque. No entanto, um raio de tempestade atingiu a base, fazendo com que o portal começasse a se expandir e as criaturas começassem a sair. Apesar das tentativas do pessoal do projeto de fechar o portal, as criaturas escaparam do tanque, permitindo assim que a névoa inundasse a base e, em seguida, começasse a se espalhar por todo o país e por todo o mundo. A névoa é habitada por um grande número de espécies e criaturas que caçam com base no cheiro, mas algumas também podem ser atraídas pela luz, sendo a maioria ativas normalmente durante a noite. A névoa é muito semelhante tanto em habitantes quanto em aparência com a escuridão Todashi, um vazio dimensional cheio de monstros que existe entre os universos dos livros do escritor Stephen King. A lagosta aracnídea. Essa criatura, parecida com uma lagosta, tem 15 metros de altura e disseca suas vítimas com enormes garras parecidas com um louva-a-Deus. Ela é conhecida por matar Ollie durante a fuga do mercado. O Behemoth. Também conhecido como uma criatura impossivelmente alta, o Behemoth é uma criatura enorme com 6 pernas. Existem centenas de moscas escorpiões voando em volta delas. Embora o tamanho da criatura nunca seja especificado, David Drayton tem a impressão que seu tamanho faria uma baleia azul se parecer com uma truta, e o seu peso é suficiente para deixar pegadas de quase 2 metros de profundidade em concreto sólido. O tamanho do Behemoth é estimado em 240 metros de altura. As viúvas cinzentas. Predadores mortais parecidos com aranhas, cada uma do tamanho de um cachorro pequeno. Essas criaturas têm a capacidade de produzir teias corrosivas que podem queimar materiais como tecido e carne, disparando contra suas vítimas como projéteis. Os pterossauros. Essas criaturas noturnas são semelhantes a pterossauros com 4 asas. Geralmente só comem moscas e escorpiões, mas também atacam humanos que chegam perto demais. As moscas escorpião. Essas são criaturas pequenas e roliças, com 60 centímetros de comprimento, semelhantes a vespas voadoras que enxameiam as vitrines à noite. Eles são atraídos pela luz e são a principal fonte de alimento dos pterossauros. Esses monstros voadores têm uma neurotoxina letal que causa inchaço em poucos minutos. Qualquer um que leu Stephen King e H.P. Lovecraft será capaz de perceber a presença do Cthulhu Mythos na história da neblina. As criaturas são, na melhor das descrições, Lovecraftianas. No entanto, o aspecto mais divertido da presença de Lovecraft no filme e no conto The Mist está na maneira como Stephen King o imita. O estilo da história é excepcionalmente fria para uma história de Stephen King. Ela foi escrita de uma forma que poderia ser melhor descrita como distante e complicada. Stephen King sempre nos contou histórias assustadoras. No entanto, a maneira como ele desenvolve o conto The Mist mostra em muito a influência de Lovecraft. A primeira frase do conto declara do ponto de vista de uma primeira pessoa que os eventos são factuais e já aconteceram no passado. O narrador não está tentando dar sentido ao que está acontecendo. Pelo contrário, ele simplesmente conta o evento da melhor maneira que pode, de uma maneira muito parecida com outros personagens e outros contos de Lovecraft. O próprio Stephen King já comentou que tem a tendência de imitar outros escritores, e ele afirma que qualquer escritor que também seja um leitor ávido fará o mesmo. Podemos ver essa declaração no seu livro autobiográfico On Writing, onde ele escreve: também lemos para nos compararmos com os bons e os grandes, para ter uma noção de tudo o que pode ser feito, e lemos para experimentar estilos diferentes. Quando eu li Ray Bradbury,
eu escrevi como Ray Bradbury, tudo verde e maravilhoso e visto através de uma lente manchada com a graxa da nostalgia. Quando eu li James McCain, tudo que escrevi saiu cortado, despojado e duro. Quando eu li Lovecraft, a minha prosa se tornou luxuosa e bizantina. Uma das marcas de Lovecraft é a sua tendência a criar finais sombrios e implacáveis. Isso está em total contraste com o final original que King fez para o conto The Mist. No entanto, o diretor Frank Darabont corrigiu isso, transformando a história com fortes influências Lovecraftianas em um filme que Lovecraft poderia ter escrito ele mesmo. E Stephen King foi muito a favor disso, pois em 2007 ele disse abertamente que o diretor escreveu um novo final e que ele adorou muito Lovecraft, em algo totalmente seu. A história começa com algo inócuo, mas curioso, e que rapidamente se transforma em algo assustador e desconhecido. As pessoas são colocadas em uma situação em que não entendem o que está acontecendo e são lá deixadas por conta própria. Alguns ficam loucos, os religiosos se tornam fanáticos, a desconfiança e a confusão aumentam e, eventualmente, as pessoas morrem em massa por causa de criaturas com tentáculos. Obrigado mais uma vez por acessar o canal do Explorando Segredos e Mistérios. Deixe seu like e comentários para mais Cthulhu Mitos e muito mais.